Boa noite, meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje nós estamos aqui para continuar a nossa série sobre oração aqui no Quinta com a Palavra. Nós conversamos no vídeo anterior sobre o que é a oração, que é a forma que nós temos de nos comunicar, com o Senhor, que nós temos de conversar com Deus, é também a forma que nos comunicando com Ele, nós reconhecemos que Ele é Deus, reconhecemos a soberania e o poder dEle, e o amor dEle sobre nós, e também que a oração é uma das armas principais na vida cristã. Não tem como crer em Cristo Jesus e não orar. Não tem como crer em Cristo Jesus e seguir uma vida sem se comunicar, sem se relacionar com o Senhor. E a oração é essa ferramenta primordial, é a ferramenta que todo cristão diariamente usa diversas vezes. E continuando essa nossa conversa sobre oração, hoje nós vamos falar sobre alguns tipos de oração que existem na Bíblia. Existem diversos tipos de oração na Bíblia, na Palavra de Deus, e existem diversos exemplos de oração. Mas eu hoje, nessa noite, vou abordar os 5 principais. Vamos lá? O tipo número 1, oração de adoração. A premissa básica da oração de adoração é a sinceridade. É você se colocar naquele lugar de louvar e adorar ao Senhor, de reconhecimento que Ele é Deus, mas também é um lugar de se pôr em submissão e em amor. Eu tenho um exemplo muito lindo, muito excelente de oração, de adoração, que está lá no Salmo 150. E a palavra de Deus diz assim: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo o ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! É uma oração que fala, descreve como devemos louvá-lo, adorá-lo, as formas que podemos fazer também, não apenas com oração, mas com sons, com música, com canto. Mas é um excelente exemplo, você não acha? No livro de Atos, no capítulo 2, versículo 47, existe também a seguinte passagem demonstrando pra gente os efeitos de uma oração de adoração. Louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. No livro de Romanos também, no capítulo 15, versículo 11, diz assim: E ainda, louvai ao Senhor vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Não existe impedimento de nação, língua, etnia, raça. Não existe impedimento de dificuldades, porque ali em Atos 2:47, enquanto se louvava o Senhor e acrescentando dia a dia. E como em Salmos diz, não existe limitação de forma de adoração. Você pode orar, você pode cantar, você pode utilizar todos os mecanismos, importa apenas que adoremos e louvemos todo aquele que crê e respira, louve e adore. Amém? O segundo tipo de oração é a ação de graças, é a oração de agradecimento, e ela está diretamente ligada à oração de adoração. No Salmo 100, versículo 4, exemplifica para a gente assim: Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Em Mateus, no capítulo 11, versículo 25 e 26, o Senhor Jesus ele nos demonstra de uma forma bem clara uma oração de ação de graças. A palavra de Deus diz assim: Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu
e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Uma oração de adoração, de reconhecimento que o Senhor é Deus, de confiança e de submissão. No livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, existe uma passagem muito conhecida que diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, pedindo, clamando e buscando e agradecendo. O terceiro tipo de oração muito comum é o de arrependimento, de confissão. E a prerrogativa, mais uma vez, é a sinceridade. É o arrependimento genuíno. Não é o remorso, mas é o arrependimento, a busca pelo perdão e o reconhecimento de que o perdão ele vem do Senhor. No livro de Tiago, capítulo 5, versículos 15 e 16, a palavra de Deus ela demonstra pra gente isso. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Em Salmo 51, existe uma perfeita demonstração de uma oração de arrependimento extremamente bela que eu gostaria de ler para você nesse momento. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Excelente exemplo de oração de arrependimento, com a sinceridade que nós enxergamos nas palavras e a verdade. No livro de Lucas, capítulo 18, versículo 13, existe mais um exemplo, né? Uma instrução. A palavra de Deus ela demonstra da seguinte forma: o publicano,
Estando em pé, longe não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Reconhecimento. No livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz simplesmente assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A oração de arrependimento, ela é uma oração que vai contra o nosso orgulho. Vai no momento em que nós reconhecemos que erramos, reconhecemos que pecamos e que precisamos do perdão que vem dos céus. Lindo, não é verdade? O quarto tipo de oração é as orações de súplica, de petição, que é a oração que nós temos, o modo que nós temos para pedir algo da qual nós precisamos ao Senhor. No livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 2 e 3, a palavra de Deus diz assim, instrui da seguinte forma: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis maus, para esbanjardes em vossos prazeres. A natureza do seu pedido, a natureza da súplica, a natureza da petição, ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Então, a oração de petição, a oração de súplica é para pedirmos coisas conforme as nossas necessidades, e consoante com a palavra e com a vontade de Deus. Instrução maravilhosa, não é verdade? No Salmo 27, os versículos de 7 ao 12, ele demonstra uma oração de súplica com a beleza que o salmista consegue exprimir. A palavra de Deus, ela diz assim: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses e nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Lindo exemplo de oração, de pedido de ajuda e de reconhecimento de que Deus é apenas Deus. Deus e apenas Deus pode nos socorrer, seja qual for a situação, seja qual for o medo, a dúvida, seja qual for a dificuldade. No livro de Mateus também temos mais uma seguinte instrução, seguido de um exemplo. A palavra de Deus em Mateus, capítulo 7, dos versículos 7 a 11, diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhes pedirem? Não é verdade? E, novamente, a passagem de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que, como comentamos na oração de ação de graças, ela também fala de súplica, ela também fala de petição. Vamos relembrar? Não andeis ansiosos de coisa alguma, e em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças.
todas as coisas que forem necessárias, persistindo, claro, estando de acordo com a palavra de Deus, sendo pedidos corretos e justos, pedindo, perseverando, sem dúvida alguma o Senhor Ele concederá se for da vontade dEle. E o último tipo de oração que nós vamos falar nessa noite é a oração de intercessão. Na verdade, é um dos tipos de oração mais comuns, que é a oração em prol daquele que precisa. Seja um enfermo, seja um familiar, seja um colega de trabalho, não importa a natureza do relacionamento, sejam líderes, seja a igreja, sejam as crianças. Em Números, no livro de Números, no capítulo 14, nos versículos do 13 aos 19, existe uma passagem que exemplifica uma oração intercessória, uma oração de intercessão. E a palavra de Deus ela demonstra da seguinte forma, através de Moisés. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles, numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Amém. Uma oração intercedendo pelo povo, uma oração pedindo pelo povo, pedindo perdão por todos aqueles que estavam com ele. No Salmo 122, dos versículos 6 ao 9, existe também mais um exemplo. Orai pela paz de Jerusalém, diz o salmista. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentre dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu te peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Em Lucas, no livro de Lucas, capítulo 22, versículos 31 e 32, diz a seguinte passagem: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Senhor Jesus, mais uma vez, nos demonstrando uma oração intercessória. Ainda no livro de Lucas, no capítulo 23, no versículo 34, diz assim: uma vez mais o Senhor Jesus nos ensinando sobre a oração intercessória. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Muitas vezes, podemos não orar. Pensamos que a gente não sabe como fazer, ou não sabe como conversar com Deus, ou não sabe quais são as palavras que devem ser ditas, ou qual a forma certa de falar. Mas Deus, em seu infinito amor, Ele deixou a Bíblia, a palavra dele, para que a gente pudesse ter instrução, tanto do que fazer, como do que não fazer.
Então, é muito interessante notar que tem diversos tipos e formas de oração na Bíblia, bem como tem diversos testemunhos em decorrência das orações nas histórias dos profetas, homens e mulheres e servos do Senhor e discípulos. E há também diversos tipos de oração e milhares de palavras e combinações dentro da palavra de Deus. Mas o que faz mesmo uma oração ser poderosa e eficaz é a sinceridade, é a perseverança e o temor do Senhor, e reconhecimento de que Ele é Deus e soberano, o respeito, o zelo, quando vamos nos dirigir a Ele. No nosso próximo encontro, a gente vai falar como a Bíblia nos demonstra como devemos e podemos orar. Mas eu agradeço muito a tua companhia até aqui. Espero que você, assim como eu, tenha aprendido um pouco mais nessa jornada sobre os 5 diferentes tipos de oração e que as suas orações a partir de hoje elas sejam diferentes, elas sejam melhores.